Em 2016, Prince morreu com um espólio avaliado em mais de 150 milhões de dólares. Mas a família demorou 6 anos para ter acesso. E agora tu estás a pensar, mas porquê é que isto me interessa? Bem-vindo a mais um episódio do Finanças com o Calvário. Hoje, o tema pode parecer estranho, mas quando investes, tens que pensar nisto. Benjamin Franklin disse que há duas certezas na vida, a morte e os impostos. Este episódio é sobre as duas em simultâneo. E fica até ao fim porque vou mostrar-te como é que o juro composto de uma vida inteira pode escapar a ambas. A primeira coisa que acontece após o óbito é a conta de investimento bloquear. Porque assim que a corretora recebe a certidão de óbito, ninguém age, ninguém consegue fazer absolutamente nada. E sim, o dinheiro está lá, mas é como se não existisse. E portanto, para desbloquear, a família precisa de uma habilitação de herdeiros. E o que é isto? É um documento legal que prova quem herda o quê. Mas tem custos, tem prazos para obter e tem muita burocracia. E portanto, na semana em que a tua família precisa de mais estabilidade, tem de lidar com esta papelada toda. E eu sei o que é que estás a pensar neste momento. O processo resolve-se, certo? Claro que se resolve, mas há um detalhe que ninguém conhece. Se por acaso essa conta ficar abandonada durante 15 anos, o dinheiro reverte para o Estado. Não é para os filhos, não é para o cônjuge, é para o Estado. E sabes porque é que isso acontece? Porque a família simplesmente não sabia que a conta existia. Portanto, agora, uma pergunta para ti. Quantas pessoas na tua família sabem exatamente onde é que tens o dinheiro investido? Qual é que é a corretora de investimento? Qual é que é o login dessa corretora? Ou, por exemplo, o PPR que tu subscreveste há 5 anos e que já nem te lembras que o fizeste? Pois é, provavelmente não sabem, mas a culpa não é delas, é porque nunca existiu esta conversa. Mas há aqui um ponto sobre os impostos que a maioria das pessoas desconhece e que tem um lado positivo que ninguém te contou. E, portanto, fica até ao fim porque eu vou mostrar-te uma lógica sobre o investimento que a maioria das pessoas não considera. Mas agora, vamos aos impostos. A segunda certeza da vida. Em Portugal, a transmissão de bens por herança está sujeita ao imposto de selo e a taxa é de 10%. Mas atenção, porque cônjuge, filhos e pais estão isentos. No momento em que herdam, não pagam nada ao Estado. Mas o problema surge com outros familiares. Se quiseres deixar alguma coisa ao teu irmão ou ao teu melhor amigo, essa pessoa paga automaticamente 10% do imposto sobre esse valor total. E, portanto, a estrutura da herança importa e a maioria das pessoas nunca pensa nisso. Mas agora vamos à parte que ninguém te conta. Porque se os teus filhos ou o teu cônjuge venderem os ativos que herdaram, pagam as mais-valias. E até aqui, nada de novo. Mas há uma vantagem silenciosa, porque o valor da aquisição dos teus herdeiros reinicia o valor de mercado na data do óbito. E sabes o que é que isso significa? Que os teus 20 anos de ganhos em investimento ficam fora da equação deles. E, portanto, pagam imposto sobre apenas o que crescer a partir dali. E isso significa que tudo o que acumulaste durante uma vida está fiscalmente limpo. E, portanto, imagina que, por exemplo, os teus filhos herdam ETFs com o valor de 50 mil euros. Esse é o valor da aquisição deles. Se venderem daqui por 10 anos por 80 mil, eles só pagam imposto sobre os 30 mil de ganho. Os teus 20 anos de valorização anterior, fora da equação completamente. E isso faz o quê? Faz da herança de ativos financeiros um dos mecanismos de transmissão de património mais eficientes em Portugal. Mas claro, isso só funciona se a família souber que os ativos existem e que conseguem aceder a eles. Mas há um ponto que torna este processo ainda completamente diferente. E uma ação tão simples pode poupar meses à tua família. Vou mostrar-te isso a seguir. Mas primeiro, deixa-me ser honesto como sempre sou neste podcast. Eu próprio só organizei isto para mim há relativamente pouco tempo. Quando parei para pensar a sério no que a minha família passaria se eu um dia não voltar para casa. Porque percebi que tinha construído património, mas não construí clareza. E só isso não chega. Portanto, duas coisas concretas. Primeiro que tudo, vamos olhar para os PPR. Porque quando o titular morre, o valor vai para os herdeiros. Mas o que muda o jogo é uma linha no contrato. Os beneficiários designados. Porque se indicares quem queres que receba, o processo não espera pelas partilhas da herança. E isso significa que os beneficiários recebem diretamente e muito mais rápido. Mas a maioria das pessoas abre o PPR, arquiva os papéis e nunca mais volta a olhar para eles. E claro, o PPR existe, a intenção existe, mas a linha que muda tudo, a instrução não está lá. E portanto fica bloqueado como o resto. A segunda coisa é a mais simples e a mais ignorada. E queres saber o que é? Uma lista dos teus ativos, escrita, atualizada e acessível à pessoa certa. E o que é que tem que estar nessa lista? Absolutamente tudo. Corretoras de investimento, PPRs, wallets de Bitcoin,
todo o tipo de investimentos que tenhas. E não precisa de ser um documento legal, precisa de ser encontrado. Mas agora lembras-te da questão que te fiz no início. Quantas pessoas da tua família sabem efetivamente onde é que tens o dinheiro investido? E atenção, porque se a resposta for nenhuma, esse é o ponto mais urgente que podes resolver esta semana. Porque sem isso, mesmo com a estrutura certa, a família não sabe que existe. E o património que te levou anos a construir desaparece, não por perda, não por fraude, mas sim por desconhecimento. E, portanto, uma das ações mais simples que podes fazer hoje é abrires o teu contrato do PPR e ver se tens beneficiários designados. Se não tiveres, altera. Isso demora 10 minutos e pode poupar meses à tua família. E, por outro lado, escreve a lista que pedi, um fecheiro, um documento, o que seja, mas escrito e atualizado. Porque a herança que não é encontrada não é herdada, é como se não existisse. Porque há uma distinção muito grande entre construires para ti e construir para quem vem depois. E quando a ouves, não podes continuar a olhar para o teu investimento da mesma maneira. Portanto, repara como é que isto tudo acontece. Começamos por pensar no planeamento financeiro como algo que fazemos para nós, para a nossa reforma, para a nossa liberdade, para o nosso futuro. Mas claro que se calhar há uma parte que não é para ti, é para as pessoas que ficam. E portanto, a maior parte do tempo estamos a construir património, mas não estamos a construir clareza. Porque não é apenas sobre o que deixas, é sobre se conseguem recebê-lo. Benjamin Franklin tinha razão. A morte e os impostos são as duas únicas certezas. O que ele não te disse foi que com a estrutura certa, o juro composto de uma vida inteira pode escapar a ambas. Portanto, se não for para ti, é para quem segue. E o juro composto não faz essa distinção. E se queres construir a estrutura certa para ti, é exatamente isso que faço na mentoria que realizo. Porque a clareza que tu não construires hoje, a tua família vai ter que a construir depois. E sabes o que é que isso significa? Que €1 melhor gerido hoje é um calvário a menos na tua vida, no teu futuro.